Depois de Deus ter criado todas as coisas de uma forma que fosse muito bom, o aparecimento de um personagem diferente, né, a serpente, tomada por Satanás, tentou a mulher que, seduzida por aquilo que ela podia ganhar, comeu do fruto a qual Deus havia proibido. Comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Ele comeu sem que ninguém o obrigasse a comer. Ele comeu por vontade própria, ele quis comer do fruto. Ninguém o obrigou. Adão comeu da árvore a qual Deus havia dito para que ele não comesse. Em desobediência, ele mergulhou a si mesmo e a sua descendência em morte. Então Deus viu aquilo que havia acontecido e foi em busca de questionar o primeiro casal, levando-os a confessar o seu pecado diante dele. Então Deus puniu, um a um, a serpente, a mulher e o homem. E depois expulsou a humanidade do belo e magnífico jardim a qual ele havia feito para o homem. Ele, em desobediência, o homem foi expulso do jardim. Mas aqui Deus também demonstrou a sua graça. Graça sobre graça diante do homem. Ele foi expulso para que ele não comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente desse novo e terrível estado de pecador. Mas antes de expulsar o homem do jardim, na fala de Deus à serpente, ele disse que haveria inimizade entre ela, a serpente, e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, e o descendente da mulher. Deus prometeu que um dia a semente prometida, o descendente da mulher, feriria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. A semente proibida derrotaria Satanás. Graça sobre graça diante do homem novamente. Deus agora veio não para executar um julgamento final diante do homem, sobre o homem. Ele veio agora para prover, para prometer a salvação à sua criatura que havia desobedecido. Deus veio ao casal caído em graça. Graça imerecida. E em Gênesis 4, nós vemos o que aconteceu após esse terrível acontecimento. E para isso, nós vamos dividir o texto em 5 atos, em 5 partes. E gostaria de ler dessa forma dividida com vocês. Nós vamos começar, abra suas Bíblias lá em Gênesis 4, 1 e 2. O texto fala assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Então, o nosso texto, ele começa com o que era o plano de Deus para a humanidade criada. A multiplicação. O texto relata que Adão e Eva, em algumas versões, se conheceram, tiveram relações sexuais. E depois desse relacionamento, e com certeza agora, com uma gravidez com sofrimento, Eva deu à luz ao seu primeiro filho, o seu primogênito, Caim. Ela então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Eva rende graças aqui a Deus por haver começado a gerar uma posteridade por seu intermédio, mesmo que ela fosse merecedora de eterna esterilidade, tanto quanto também a destruição, porque ela comeu, assim como seu marido, do fruto a qual Deus havia dito para não comer. E a consequência seria
a morte. Mas ainda mais importante nessa fala de Eva, adquirir um varão com auxílio do Senhor. Perceba o que Eva disse. Ela não disse adquirir um bebê. Ela não disse adquirir um menino. Ela disse adquirir um varão, um homem. Caim para Eva é um outro Adão. Um homem concebido com auxílio do Senhor. Será que essa é a semente prometida, prometida mulher, a qual derrotaria a serpente maligna? Caim tinha tudo para ser. Com certeza ele tinha tudo para dar certo. A sua mãe testemunha que ele nasceu com auxílio do Senhor. Desde o começo, ele começa a sua vida com o Senhor. E como primogênito, na cultura, ele também tinha o direito de herança. E de fato, também à semelhança do seu pai, ele era lavrador. Caim é a semente da mulher? Bem, pode ter sido isso que Eva pensou. E depois de Caim, o texto fala, Eva dá luz a mais um filho, Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. É interessante aqui que, a despeito da queda, nós vemos que os seres humanos continuaram se utilizando daquilo que Deus havia ordenado, do mandato cultural, de administrar os recursos da terra, de subjugar e de governar a criação. E imediatamente nós somos levados para o próximo ato, que está lá em Gênesis 4, de 3 a 5. O texto nos fala assim: aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Os versos 4, ela nos contam que os dois irmãos fizeram sacrifícios, trouxeram suas ofertas ao Senhor, cada um de acordo com sua diferente vocação e ocupação. Um trouxe do fruto da terra e o outro das primícias do seu rebanho. Provavelmente, como seu pai havia ensinado, ou até mesmo como Deus havia ensinado. O texto ele não fala como eles chegaram a esse tipo de ritual, de sacrifício. O texto só explica que depois de um certo tempo, eles vieram ofertar ao Senhor. Uma oferta, é interessante pensar que uma oferta é feita por um doador que reconhece a superioridade do, ou até mesmo o governo daquele a quem recebe a oferta, do receptor. Caim e Abel, respectivamente, trazem uma oferta ao Senhor. Ambos vêm agora como sacerdotes, adoram ao mesmo Deus e esperam a aceitação divina. Porém aqui, só Abel e sua oferta são aceitáveis ao Senhor. E por que Deus aceitou o sacrifício de um e não o do outro? E na realidade, a chave para o fracasso de Caim se encontra aqui na cuidadosa descrição que Moisés fala a respeito do sacrifício tanto de Caim quanto de Abel. Moisés traz apenas, ele diz que Caim traz apenas alguns frutos. Não dá indicação que estes sejam os primeiros ou até mesmo os melhores frutos, apenas alguns frutos.
Abel, o texto fala, por sua vez, enfatizando também aqui o contraste entre as duas ofertas, traz o melhor, o mais gordo das primícias do seu rebanho. O pecado de Caim é a superficialidade. É algo que ele precisava fazer, mas em que não havia o seu coração naquilo. Ele parece religioso, porém, o seu coração não está aqui totalmente dependente de Deus. Não é sincero, não é grato realmente. Podemos aprender muito somente com esse trecho da palavra de Deus. E a gente pode fazer a mesma pergunta: o que temos entregue ao Senhor? Será que se nós estivéssemos no lugar desses dois irmãos, a nossa oferta seria aquela que foi aceita? Será que nós temos entregue as primícias, tanto do nosso trabalho, quanto da nossa vida a Deus? Hoje, enquanto nós estamos aqui, cultuando a Deus, neste Brasil todo, há inúmeras pessoas que estão pulando e fazendo carnaval, não é mesmo? E muito interessante é pensar que essas pessoas, não sei se vocês sabem, mas elas dedicam o ano inteiro treinando, ensaiando, ensaiando e ensaiando, com afinco, com dedicação, entregando ali o seu melhor para o carnaval. Para entregar nos sambódromos da vida, ou até mesmo em várias ruas, as primícias do seu trabalho. E nós? E nós? O que temos entregue a Deus? Muitas vezes, até mesmo vir aqui 2 horas por semana, às vezes parece difícil. É complicado. Tenho que pegar metrô, tenho que pegar um Uber. Nossa, 2 horas. Aquele pastor lá falando de novo, 2 horas. Sem contar nos eventos que às vezes há durante a semana. Aí sim, né? E não, eu me comprometi com o domingo. Ali eu culto ao Senhor. Agora tem que fazer, tem que ir lá e assistir uma escola bíblica. Poxa vida, em plena quarta-feira à noite. E ir para os encontros de mulheres ao sábado. No sábado, gente, não. Tenho mais o que fazer, né? Sem contar com as nossas ofertas realmente. Aquilo que nós devolvemos a Deus, porque Deus que nos dá a saúde e a força para trabalharmos. É Ele que provê de fato a cada um de nós. E muitas vezes nós nem reconhecemos isso. Não ofertamos ao Senhor. Não entregamos do fruto do nosso trabalho ao Senhor. E com isso nem somos aceitos e nem rejeitados também. Deus, Ele quer o seu melhor, porque Ele só merece o seu melhor. Mas perceba o que o texto diz aqui. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Aqui, o adorador e a sua oferta são inseparáveis.
incomparáveis. Moisés não declara simplesmente que o fruto que Abel prestou, foi um fruto agradável a Deus. Mas começa com a pessoa do ofertante, começa com Abel. Querendo dizer com isso que Deus olha primeiramente para o coração da pessoa, para a intenção do seu coração, antes de olhar para a sua oferta. Em 1 Samuel 16, 7, há um trecho muito interessante. Ele fala: porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus vê o que está lá dentro. Portanto, ele não espera um outro tipo de obras, de ações, de ofertas, senão aquelas que procedem de um coração quebrantado diante dele. Um coração disposto a obedecer a ele. E, consequentemente, ele não somente rejeita, como também abomina os sacrifícios dos perversos. Por mais que sejam admiráveis, grandes diante dos olhos dos seres humanos. Em Provérbios 15, 8, fala assim: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. O Senhor detesta a oferta dos ímpios, porque essa oferta não vem de um coração verdadeiramente disposto a obedecer. Abel e a sua oferta foram aceitos, mas Caim e a sua oferta, Deus não se agradou. Não somente a oferta de Caim não foi aceita, mas o próprio Caim. E em 1 João 3,12, o texto que também nós lemos hoje, ele nos fala o porquê. Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. A resposta está aí. Não somente a sua oferta, mas a sua intenção, o seu coração. E nós vamos para o terceiro ato agora. Gênesis 4, 5 a 7. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você está irritado? E por que está com essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine. Como consequência agora da rejeição de Deus a Caim, Caim ficou muito irado e fechou a cara. Caim ficou com muita raiva de Deus porque ele não aceitou a sua oferta. E com isso ele teve inveja do seu irmão mais novo. A ira dele era tanta que o texto fala que estava na cara. Ele fechou a cara, ficou emburrado, sabe? Algumas versões falam, o seu semblante caiu. Dava para ver a ira de Caim no seu rosto. Tamanha era a ira contra Deus e a inveja contra seu irmão. Então o Senhor lhe disse. E aqui é interessante ver Deus ainda falando com o ser humano. Apesar da queda,
Deus não deixou de falar com os homens. Deus continuou falando com a sua criação. Portanto, como a voz de Deus falou a Adão, seu pai, que certamente percebeu que Deus estava falando com ele, agora também fala com Caim. Por que você está irritado, Caim? Por que está com essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Interessante notar aqui que Deus não fala sobre a oferta ser aceita, mas você será aceito. Confirmando que não só a oferta não estava certa, mas o próprio Caim em seu coração. Aqui essas perguntas de Deus é como se Deus dissesse: eu não vejo razão para tanta ira. Se o culpado de você não ser aceito é você mesmo. Você que não fez o que é certo. Agora você acha que eu preciso aceitar qualquer coisa que você oferte? Você chega a mim, chega até o meu altar com o coração em uma oferta desleixada e impura. E você ainda quer ficar irado por não ser aceito. Não faz sentido a sua ira. Você que está errado, Caim. Se você tivesse feito o que é certo, você seria aceito. Mas você não fez. A culpa é sua. Aparentemente, a falta de arrependimento por parte de Caim se move na direção agora de algo mais sombrio. Por isso Deus agora admoesta a não ficar irado. A rejeição divina aqui do seu sacrifício deveria ter feito ele ser conduzido para mudar o comportamento para as coisas, como Deus diz, certas. Para fazer coisas certas, para ofertar de maneira correta, para se arrepender daquilo que ele havia feito errado e se voltar a fazer o que é certo, como Deus espera dele. Mas as suas ações mostram algo extremamente oposto àquilo que ele deveria ter feito. Com isso, Deus adverte: mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. É a primeira vez aqui que a Bíblia ela usa a palavra pecado. O interessante é que o pecado aqui é personificado como um animal violento, um animal selvagem. Como um animal se agachando, pronto para saltar sobre a vítima, para dar o bote, para atacar. Vocês já viram aqueles documentários onde o leão fica escondido atrás da moita, esperando passar a gazela lá, despercebida? É assim. Ele está ali, à sua espera. E quando você menos espera, ele vai dar o bote, ele vai atacar. Se você não fizer o que é certo, estará totalmente exposto ao ataque desse animal feroz, como um leão pronto para atacar e matar. E essa imagem também que Pedro traz em sua primeira carta. O diabo, o vosso adversário, anda em seu derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé. Mas, aqui no contexto de Gênesis, nós poderíamos pensar em um outro animal, não é mesmo? A serpente. O arqui-inimigo de Israel. A serpente que tentou Adão e Eva, seus pais. A serpente que agora está pronto para ferir de novo. Na segunda geração. E dessa vez, ela quer tentar Caim,
o primogênito. O texto fala: o seu desejo será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim, o desejo de pecar quer dominar você, quer dominá-lo. Porque ao invés de você se entregar a esses desejos, porque ao invés de você se deleitar nele, você não luta contra esse desejo e o controla? É a sua responsabilidade, Caim, subjugar e reprimir aqueles maus desejos da tua carne, que são opostos à vontade de Deus e se rebelam contra ele. É sua responsabilidade, Caim. Mas Caim, ele estava provando a consequência da queda mais dura. O pecado tomando conta dos seus desejos, o escravizando, corrompendo o seu coração para o mal, o afastando cada vez mais de Deus e de sua palavra. Aquilo que mais para frente Paulo vai dizer que ele estava agora mortos em seus delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo Satanás que atua nos filhos da desobediência, nos descendentes de Adão e Eva, segundo as inclinações da sua carne, fazendo agora a sua vontade, a vontade da carne e dos seus maus pensamentos. Mesmo assim, o homem era responsável pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, pelos seus maus desejos. Por ceder a esses desejos, a estes maus pensamentos que ele tinha. E agora, por esses desejos estarem indo não somente contra Deus, mas contra o seu irmão, Abel, gerando morte. Mas nós temos uma boa notícia. Pela graça de Deus, em Cristo Jesus, através da regeneração do Espírito Santo sobre nossas vidas, nós somos vivificados em Cristo. Você que agora, à semelhança de Cristo, passou da morte para a vida, você deve, no poder do Senhor, dominar os seus maus desejos. Você pode, na força do Senhor. Aquilo que Caim estava impregnado pelo mal, você agora foi liberto. Se você agora está, assim como Caim, com seus maus desejos, tentando dominá-lo, tentando fazer que você peque, lembre-se da imagem que Deus traz para Caim. Olha, ele está ali, à espera, pronto para te atacar, para fazer com que você peque, caia e morra novamente. Você deve dominar esses maus desejos. Não dê lugar ao diabo, Paulo nos fala. Não deixe que Satanás corrompa seu coração contra Deus, contra o seu próximo. Mas em vez de Caim se arrepender aqui, de sua desobediência pecaminosa, e dominar os seus maus desejos, Caim mostrou-se violentamente hostil em relação a Deus,
a quem ele não poderia fazer nada, não poderia matar, por mais que quisesse. Mas também invejoso e irado contra seu irmão, a quem ele poderia matar. Perceba que Caim não responde a Deus, mas nós vemos a resposta logo no próximo ato. Versículos 8 e 9. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos para o campo? Estando ele no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei, não sei. Por acaso eu sou o guardião do meu irmão? Caim então convida Abel para ir ao campo. E Abel aceita, sem saber o que o esperava. E de forma premeditada, planejada, Caim mata Abel, seu irmão. Abel, seu irmão. Abel, irmão de Caim. Por 7 vezes na narrativa, ela nos diz que Abel é irmão de Caim. Isso não está aqui por acaso. Moisés quer enfatizar algo. Caim, ele não mata um inimigo. Caim, ele não mata um estranho. Não mata um estrangeiro. Alguém que ele não conhecia. Caim mata o seu próprio irmão. Inacreditável isso. Mata Abel, seu irmão. Foi isso que levou o pecado de Adão e Eva, já na 2ª geração. O assassinato do irmão. O justo Abel foi morto por Caim. Isso deveria deixar a gente de cabelo em pé, entristecidos com aquilo que o pecado pode fazer em nossas vidas. O quanto ele consegue corromper. Nós estamos falando do filho do primeiro casal. Não pense que você está lidando com algo bobo, que você consegue controlar. O pecado é terrível. Ele corrompe o coração do homem, a ponto de o irmão matar o outro irmão. Você não sabe o quanto a sua ira pode ir se você não controlar. Até onde ela pode te levar. Na verdade, nós sabemos. É só ligarmos a TV, lermos o jornal e, como eu disse na outra vez, olharmos para o nosso próprio espelho. Caim, por um momento, pode ter achado que o seu pecado não seria descoberto. No campo não havia nenhuma testemunha, exceto uma. Deus viu o terrível ato de Caim. E assim como no pecado de Adão e Eva,
Deus imediatamente estabelece o tribunal e passa a interrogar Caim. Versículos 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Tanto lá com Adão e Eva como aqui, o ser humano não admitiu o seu pecado, não confessou diante de Deus. A resposta de Caim à sua pergunta é: não sei. Por acaso eu sou o guardião do meu irmão? Por acaso essa é a minha responsabilidade? É uma declaração fria, indiferente à terrível atitude que ele havia tido com o seu irmão Abel, mostrando os efeitos do pecado na vida do ser humano. Mesmo diante de Deus, mentimos e não confessamos os nossos pecados, os nossos erros. Mesmo diante daquele que tudo vê, que nada podemos esconder, nós continuamos negando os nossos pecados. Em uma mentira descarada aqui, não sei. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Em João 8, 44. O assassinato praticado por Caim agora e a sua mentira mostram que ele passou para o lado de Satanás. Quando Caim nasceu, Eva poderia ter pensado que ele fosse a semente da mulher que venceria a serpente. Mas Caim, ao nutrir ira contra Deus, inveja contra seu irmão, abriu espaço para o diabo. Ele intencionalmente mata o seu irmão e mente a Deus sobre aquilo que ele havia feito. É claro que Caim não é a serpente, não é a semente da mulher, não é a semente prometida. Ele é a semente da serpente, pronta para destruir a semente da mulher. E em confirmação a isso, nós vemos o texto que lemos no começo e que eu vou repetir agora. 1 João 3, 10 a 16. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aqueles que não amam o seu irmão. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e do seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque nós amamos o nosso irmão. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se Deus respondesse essa pergunta sarcástica de Caim, ele diria: você não foi guardião do seu irmão, mas você deveria ter sido. Era para você guardar o seu irmão. Eu dei a ordem, eu mandei Adão cultivar e guardar tudo aquilo que estava ao seu redor.
E, consequentemente, essa também era a sua missão. Ser o guardião das coisas. Ser o guardião dos seus irmãos. Você não foi. Mas sim, essa era a sua responsabilidade. Você não só falhou, assim como seu pai falhou, à semelhança de Adão. Você agora, à semelhança da serpente, gerou morte. Nós somos os guardiões dos nossos irmãos. Aqueles que devem cuidar, proteger, guardar. Você deveria olhar para o irmão do seu lado e saber que esse irmão é sua responsabilidade. É responsabilidade sua guardar esse irmão. Não somente dos pastores dessa igreja, mas sua responsabilidade. Qualquer um que está aqui, ou que está nos ouvindo. Sua responsabilidade como filho de Deus é guardar o seu irmão. E isso vale para quando você está sem tempo também. Porque a gente nunca tem tempo para o outro, somente para nós. Os filhos de Deus, a semelhança de Cristo, devem não só guardar o seu irmão, mas dar a vida por ele. É assim que a gente conhece o amor, como João fala. Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. E não necessariamente você precisa morrer de fato, mas a sua vida deve estar disposta a ajudar, a guardar, a cuidar do outro. Você pode estar pensando que aquilo que Caim fez, você nunca faria. É algo extremo. Nunca passaria pela minha cabeça matar alguém. Nunca. Mas olha o que João nos diz. Aquele que odeia o seu irmão é o quê? Assassino. Você pode não matar, de fato, o seu irmão. Mas às vezes você pode odiar o seu irmão. Você pode pensar o mal do seu irmão. Você pode desejar o mal para o seu irmão. Você pode maquinar o mal para o seu irmão. Você pode invejar o seu irmão. Difamar o seu irmão. Mentir contra o seu irmão. Você pode estar achando que você está numa competição contra o seu irmão. Há tantas maneiras de matarmos o outro. Mas olha o que Cristo nos diz sobre isso. Mateus 5, 21 a 24. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate. E ainda, quem matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, lhes digo, que todo aquele que se ira contra o seu irmão está sujeito ao julgamento. E quem insultar o seu irmão está sujeito ao julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo está sujeito ao inferno de fogo. Portanto, perceba agora. Se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com ele, o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta.
tristemente, a morte e o ódio surgiram no contexto do culto. A ira, a inveja surgiu do contexto de culto, onde Adão e onde Caim e Abel estavam ofertando ao Senhor. O mal no coração de Caim nasceu no culto. E olha o que Jesus diz no trecho que lemos. Se você estiver trazendo a sua oferta no altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, perceba o que Cristo fala. Que seu irmão tem alguma coisa contra você. Não que você fez algo contra o seu irmão em si, porque ele passa o pressuposto que você busca a santidade. Mas se você fez algo contra o seu irmão, também deve pedir perdão. Não que você tenha alguma coisa contra o seu irmão. Não que você está lá buscando o seu direito. Olha, lembra, você pecou contra mim, agora vamos, antes de você ir lá cultuar a Deus, vamos resolver isso aqui. Não. Se você lembra que você fez algo contra o seu irmão, primeiro, antes de você cultuar a Deus, antes de você chegar e trazer ofertas ao Senhor, reconcilie-se com Ele. Peça perdão ao seu irmão. Não deixe que esse mal contamine o ambiente do culto, do meu culto. Não macule aquilo que é sagrado. Onde deveria haver amor, harmonia. Deus, Ele se agrada de ofertas daqueles que têm corações quebrantados. Corações dispostos a obedecer a sua palavra. Corações que não estão ali buscando os seus próprios interesses, os seus direitos. Corações que estão preocupados com a paz, com a harmonia no corpo de Cristo. E nos versículos 10 a 16, o quinto ato, nós vemos a consequência daquilo que Caim fez. E o Senhor disse: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da sua presença terei que me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhes disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E se o Senhor pôs o sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. Então Caim retirou-se da presença do Senhor e habitou a terra de Nod, a leste do Éden. O juiz celestial confronta agora Caim com o próprio crime. O que você fez, Caim? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Caim se deixou dominar por Satanás. Converteu-se em um traidor do reino de Deus. Matou o seu irmão Abel. Abel revela-se aqui a semente da mulher. E o seu sangue agora clama da terra ao Senhor. No versículo 11, o juiz agora, Deus, profere a sentença.
E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Em Gênesis 3, Deus amaldiçoou a serpente e amaldiçoou a terra. Mas não amaldiçoou Adão e Eva. Eles representavam a semente da mulher. Agora Deus amaldiçoou o filho deles, Caim, confirmando que é de fato a semente da serpente. A inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher vai dividir a raça humana em dois campos: aqueles que estão do lado de Satanás e aqueles que são do lado de Deus, aqueles que foram resgatados por Deus. Deus continua a declaração da sentença a Caim: quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante sobre a terra. O primeiro homem recebeu a maldição indireta, mas Caim agora recebe a maldição direta sobre a terra. Você é maldito. Ele que era lavrador, que cultivava a terra, ouviu Deus dizer que a terra agora estava manchada pelo sangue de Abel. E essa agora não lhe daria a sua força. Você não vai conseguir mais cultivar a terra. Você a manchou com o sangue do seu irmão. E agora, também outra punição surge. Você viverá sem morada certa. Será como um fugitivo, um errante. Como frequentemente acontece com os ladrões, que não têm tranquilidade em nenhum lugar. E nem repouso seguro. Caim apela agora ao Senhor. Olha o descaramento de Caim. Meu castigo é grande demais, que não poderei suportá-lo. Eis que hoje você me expulsa da face da terra e da tua presença terei que me esconder, serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Olha, Deus tem paciência mesmo. Caim ele responde à sentença de Deus com autocomiseração. Em vez de arrependimento. É o pai dos mimizentos, sabe? Ironicamente, agora ninguém será o seu guardião. Agora o assassino teme a morte. E diz que não consegue suportar tal castigo. Vendo o sangue do irmão no chão, a qual ele havia matado. Caim tinha trocado de lado na batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente. Havia somado forças com o diabo. Se tornou traidor do reino de Deus. Tinha assassinado a semente da mulher. O Senhor o amaldiçoou com justiça. Esperaríamos agora que Deus continuasse a condenação. Não acredito que você falou isso. Mas olha o que Deus faz. Deus coloca uma marca nele para proteger a sua vida. Nós não sabemos que tipo de marca é essa que o Senhor colocou em Caim. O texto não diz. E também não importa muito para nós. O que importa é a utilidade da marca. Deus concede bondade e misericórdia ao homem desobediente. Isso é espantoso. Nós não faríamos isso. Deus fez. E Ele continua fazendo. É uma marca de bondade, uma marca de misericórdia. Deus concede as suas boas dádivas, até mesmo aos traidores da sua
causa. Assim como disse Jesus no Sermão do Monte: o Pai de vocês, que está nos céus, faz o sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. É assim a bondade e a misericórdia de Deus. Até mesmo o traidor Caim. A misericórdia de Deus recai. Na sequência, nos versos 16, nos diz que Caim saiu da presença de Deus e foi habitar a terra de Nod. A localização não é conhecida e é bem provável que esteja apenas como um nome simbólico, porque a palavra Nod em hebraico significa perambular, vagar. O resultado do pecado na vida do homem, o fruto do pecado é nos fazer ficar afastados do Senhor. Quando não nos arrependemos e mudamos o rumo do nosso caminhar, as consequências sempre serão a separação de Deus. E agora, para finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre Abel, irmão de Caim. O nome Abel significa vapor. E nessa narrativa, Abel vive em conformidade com o seu nome, sendo um mero vapor. Ele é vulnerável, é passivo. E nessa narrativa toda, ele não fala, nem sequer uma palavra. Não se defende. Abel nos faz lembrar a descrição do servo sofredor de Isaías. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Nós sabemos de quem esse texto se refere de fato. A verdadeira semente prometida. Quando o primeiro filho de Adão e Eva nasceu, eles expressaram uma espécie de esperança que ele poderia ser o próprio libertador prometido por Deus. Mas Caim provou ser filho de Satanás. E aqui ele assassinou o justo Abel. Não a semente prometida, mas a linhagem da semente da mulher. Mas Deus é fiel para dar continuidade à linhagem da semente da mulher. Se Deus não fosse fiel, essa descendência teria desaparecido com a morte de Abel. Mas nós veremos mais adiante que Deus levantou Sete e seus descendentes para continuar o seu povo sobre a terra. E é claro que isso também diz que a batalha continua contra a semente da serpente. Abel foi o primeiro dos muitos mártires. Os egípcios afogaram os meninos israelitas no rio Nilo. Jezabel matou todos os profetas do Senhor, porque Elias pensou que somente ele havia restado. Mas Deus conservou a semente da mulher viva até que o Messias apareceu. E finalmente, o plano de Satanás. Satanás aqui conseguiu matar a semente da mulher, a verdadeira semente prometida, Jesus Cristo. E é interessante que enquanto o sangue de Abel clama por justiça, isso é, porque seja vingado e Deus puna os violentos, o sangue de Jesus derramado injustamente clama o anúncio da graça divina e o perdão divino ao pecado humano. Em Hebreus 12, 24 diz: e Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Mas desta vez, a morte, com seu aguilhão, não pôde deter a semente da mulher.
Ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele se levantou, ele se ergueu e venceu a morte. Mas a perseguição não parou por aí. Jesus advertiu os seus discípulos que: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. O discípulo não está acima do seu mestre, em Mateus 10 fala. Logo, essas palavras se tornariam verdade. E uma multidão apedrejou o diácono Estevão. Herodes Agripe matou Tiago. Os romanos mataram os apóstolos Pedro e Paulo. A igreja primitiva sofreu grandes perseguições que resultaram no martírio de inúmeros, milhares de cristãos. Mas os pais da igreja viram corretamente que o sangue dos mártires era a sementeira da igreja. Na batalha entre a semente da serpente e a semente da mulher, Deus tem tornado possível a existência contínua da semente da mulher até hoje. Não importa quão duro seja a batalha, nós venceremos a batalha contra Satanás. Não porque nós somos fortes, mas porque Cristo na cruz já venceu. Ele já esmagou a cabeça da serpente, triunfando sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. Ele ressurgiu, ele ressuscitou. Na sua vitória sobre a morte, por via da ressurreição, está potencialmente também a nossa própria vitória sobre a morte, a nossa ressurreição futura. Naquele dia, juntamente com ele, uma multidão cantará em triunfo o que está escrito no seu livro. Tragada foi, ó morte, pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15. Deus é fiel para preservar a sua igreja até que Cristo venha novamente, para estabelecer o seu reino de fato, em perfeição. Que possamos esperar com corações fiéis até que Ele venha. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Deus, Deus, nós te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes odiamos os nossos irmãos, Pai. Muitas vezes chegamos diante do teu altar com corações corrompidos pelo pecado. E nós te pedimos, Pai, nos ajuda a cada dia, a semelhança do teu Filho amado Jesus, Pai, a amar os nossos irmãos, a ponto de dar a nossa vida por eles, Pai. Graças a Deus, que o Senhor nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado Jesus, o qual nós temos a redenção dos nossos pecados, Pai. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos fiéis, a permanecermos firmes, perseverantes na Tua palavra e no Teu poder, até que Ele volte novamente em glória e juízo, para nos resgatar para a vida eterna, aquela que ninguém pode tirar. No nome de seu Filho amado Jesus, a verdadeira semente prometida que nós oramos. Amém.